Às vezes, o problema não está no produto ou no serviço que você entrega. Muitas das vezes, o problema está em como você está comunicando o que é e o que esse produto faz. Muitas vezes, as pessoas acham que comunicar é difícil, falar com palavras difíceis, ou tentar deixar o quanto mais complexo que está falando. Eu costumo falar que é o linguajar do advogado. As pessoas, donos de algum produto ou que prestam algum tipo de serviço, eles acham, ou às vezes eles estão tão inseridos, imergidos nesse mundo, que eles falam de uma forma tão difícil que o próprio cliente não consegue entender muito bem o que significa isso que ele está falando. Ele pode até compreender, mas ele não entende. Ele escuta que tem alguma coisa a ver, que aquilo poderia ajudar ele, só que ele não consegue entender com profundidade, então fica muito difícil. Isso acontece muito para pessoas que são muito inteligentes. Se você parar para pensar ou parar para ver, existem muitas pessoas que vendem muito o produto ou serviço, só que elas não sabem tanto assim. O profissional que realmente entende sobre o que aquele outro profissional está falando, ele vê que aquele profissional não sabe tanto, só que a forma que aquela pessoa que não sabe tanto, a forma que ela comunica, fica muito mais atrativo para o cliente. Então o cliente acaba consumindo aquele produto, mesmo aquele produto não sendo melhor. Então eu vejo muito isso. A forma de comunicar ser uma grande barreira para o próprio cliente comprar aquele produto. Mas por que eu estou falando isso, né? Essa semana eu peguei um cliente que é um engenheiro e ele já produz conteúdo, e eu olhei aqui dentro do YouTube dele, são conteúdos extremamente profundos, assim, conteúdo muito bom. Ele tem vídeo com 130 mil visualizações, ele tem quase 30 mil inscritos no canal dele. Só que ele veio falar que ele não está conseguindo vender, ele não consegue vender o produto dele, está difícil ele vender o produto dele. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então olha lá, ó. Ele tem quase 30 mil seguidores. Ele tem vídeo com 130 mil visualizações, 97 mil visualizações, 37 mil visualizações, e ele publica mais de 2 anos, mais de 3 anos, acho que faz uns 5 anos que ele publica, que ele cria conteúdo, então conteúdos com bastante visualizações, só que ele está com um problema, ele não está conseguindo vender. Aí, nós fizemos 2 reuniões. Então, uma para eu entender o que ele queria e outra para entender o que era o produto dele. Então, a primeira coisa que acontece, você transmite isso para você. Ele tinha vários produtos, um monte de produto. Quando você tem um monte de coisa, fica difícil de você conseguir ser referência em uma coisa só. Ou fica difícil de você fazer a divulgação desse seu produto. A primeira coisa que a gente fez foi transformar todos os produtos que ele tinha em um produto, em uma sequência. Então, pegar pôr esses todos em uma sequência que fizesse sentido para esses engenheiros e começar a entender que esse produto seria um só, mas o valor dele seria um valor muito maior. E talvez uma das pesquisas mais difíceis que eu fiz durante todo esse tempo foi eu pegar esses produtos que ele tinha e a base, assim, o que ele falou que 80% do produto dele eram esses 2 métodos, e eu ter que imergir para eu entender o que era, o que fazia aqueles métodos. E eu comecei a pesquisar sobre o que era aquilo, para quê? Para eu deixar ele mais simples, mensurável e mais atrativo. Para quem? Para os engenheiros. Por quê? Porque fica mais fácil de eu vender uma coisa que é simples, mensurável e atrativa para as pessoas. Então eu tive que aprender isso. E aí eu fiquei uns 3 dias ali procurando tudo sobre o que significa aquele método, que não é algo muito comum. E aí eu consegui fazer um resumo do que era aquele método, e eu mandei no grupo do WhatsApp para esse cara. E olha o que ele respondeu para mim. Então, a partir de agora, daqui a pouco eu vou fazer a reunião com ele para a gente alinhar isso. A partir de agora, toda a nossa comunicação vai ser baseada nisso, nessa simplicidade, mas uma simplicidade que é extremamente atrativa. A gente vai falar o que os engenheiros querem escutar e a gente vai entregar o que eles precisam para executar aquelas vontades que ele tem. Só que, muitas vezes, a dificuldade, você achando que falar difícil, talvez seja essa forma de comunicar e esse monte de coisa que você tem que está complicando o que você está querendo trazer de resultado, o que você está querendo vender. Então, assim, tente deixar o seu produto ou o seu serviço de uma forma simples, mensurável e atrativa para o seu cliente. Então, entenda primeiro quem é o seu cliente.